Graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele nos concede de poder estar comunicando com cada um de vocês, para trazer mais um comentário de uma das nossas lições. A lição de hoje, lição de número 11, de 15 de setembro de 2019. A lição traz como título a mordomia das obras de misericórdia. Uma lição muito importante, porque nós sabemos que Deus ele tem administrado as suas misericórdias para conosco. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E nós temos aqui a oportunidade, temos o privilégio de também administrarmos a misericórdia de Deus para aqueles que necessitam. E essa lição ela é bastante interessante, apesar de não ser uma lição muito extensa, mas ela nos provoca a refletir um pouco sobre como nós temos administrado as obras de misericórdia, como é o título da lição, a mordomia das obras de misericórdia. Nós temos exercido a misericórdia, temos exercido o amor, temos exercido, colocado o amor em prática. Então este é um questionamento que nós devemos responder, como nós temos sido os mordomos das obras de misericórdia. Nós tentaremos falar aqui um pouco sobre a lição, apesar que minha garganta já está um pouco ruim, mas eu espero em Deus que eu consiga, dentro aí de um breve tempo, falar um pouco de uma lição tão importante como essa. O textuário da nossa lição, muito interessante, aí no livro de Tiago, capítulo 2, o verso 13, ele nos traz algo bastante importante quando nos apresenta o seguinte: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, nos mostra aqui que Deus ele há de aplicar o juízo, seu juízo, sobre aquele que não usou de misericórdia, que não administrou a misericórdia. Porém, é interessante nós irmos aqui que a segunda parte do texto diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Nós sabemos que Deus ele é um Deus misericordioso e a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Então nós temos que entender que muitas das vezes, diante das nossas fraquezas, diante das nossas delimitações, o Senhor ele tem usado de misericórdia para cada um de nós, com cada um de nós. Então nesse aspecto aqui o texto ele tem uma leitura bastante significativa, porque em primeiro momento aí do textuário ele vai dizer que o juízo será sem misericórdia, um juízo sem misericórdia sobre aqueles que não fez misericórdia. Mas ao mesmo tempo a lição coloca que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, Deus, diante do pecado do homem, diante da condição do homem, quando ele está para punir o homem, quando ele está para trazer o juízo sobre o homem, porém ele se depara com o seu amor, se depara com sua misericórdia, ele se depara com o sacrifício de Cristo, e aí nesse sentido a sua misericórdia prevalece sobre o juízo. E é importante nós valorizarmos o amor de Deus, nós valorizarmos a misericórdia divina, porque nós somos alvos da misericórdia de Deus. Mas por isso nós não devemos brincar com a misericórdia, brincar com a graça de Deus, mas nós devemos valorizá-la, nós devemos aproveitar o momento quando o juízo não está sendo aplicado. Deus ele está usando de misericórdia para com a humanidade, está dando tempo para que o homem se arrependa. Ele está, através das suas misericórdias, ele está ministrando o seu amor, no sentido de estar beneficiando o homem, que isso é a misericórdia de Deus, é o amor de Deus, é a bondade de Deus, é a benignidade de Deus, é o cuidado de Deus na prática, porque nesse sentido nós temos aí que a misericórdia ela prevalece contra o juízo, ela triunfa sobre o juízo, porque é o Deus que tem nos criado, é o Deus que tem nos sustentado, é o Deus que tem nos perdoado, é o Deus que tem nos cercado de bens, é o Deus que tem sido bondoso, amoroso, compassivo com cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a verdade prática da lição nos apresenta: o cristão tem o privilégio de exercer a misericórdia junto aos necessitados como expressão do amor de Deus. Assim como Deus nos ama e nos amou através de Cristo Jesus, assim como Cristo nos ama, o cristão também tem a oportunidade de exercer o amor, de exercer a misericórdia, de demonstrar o amor de Deus através das obras de misericórdia,
demonstrar misericórdia pelos necessitados, por todos aqueles que carecem, que precisam da ajuda divina, que precisam do socorro divino. Nós cristãos, temos o privilégio de demonstrar a misericórdia, o amor de Deus para com aqueles que são carentes. Aí a leitura bíblica em classe está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, verso 32 a 35. Depois o Evangelho de Lucas, segundo Lucas, capítulo 10, verso 30, 36 e 37. Aí o capítulo 4 de Atos, os versos 32 a 35 nos apresenta, verso 32. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Muito interessante o retrato da igreja primitiva aqui em Atos dos Apóstolos, quando diz que o coração e a alma da multidão dos cristãos, daqueles que se convertiam, era um só coração, como uma só alma, todos viviam em torno de Cristo, todos viviam em torno do Evangelho. Essa é uma expressão muito significativa, porque nos mostra o nascedouro da igreja e como a igreja deveria se comportar, como nós, enquanto cristãos, enquanto pessoas que se dizem pertencerem ao corpo de Cristo, pertencer à única cabeça que é Cristo, a estarem empunhando a mesma bandeira, vestindo a mesma camisa do Evangelho, como deve ser o nosso relacionamento. E aqui o texto nos apresenta que esse relacionamento da igreja é com um só coração, uma só alma, pois assim era o povo, eram aqueles que criam. E aí o texto continua dizendo, e ninguém dizia que coisa alguma que possuía era propriamente sua, mas todas as coisas lhes eram comuns. Ou seja, ali na igreja em Jerusalém, tudo que havia, tudo era tido em comum. Não havia a questão de cada um tomar conta e cuidar do seu próprio nariz, mas todos tinham tudo em comum. Eles repartiam os bens entre os irmãos, porque eles viviam numa verdadeira comunhão, uma verdadeira comunidade de cristãos, de pessoas salvas. Ao verso 36, 33 nos apresenta, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus. Vemos a liderança aqui agora na ousadia do Espírito Santo, na ousadia do Evangelho. Eles davam testemunho, já tinham recebido o poder do Espírito Santo, Cristo já havia ressuscitado, e agora com ousadia, com poder, eles davam testemunho da ressurreição de Jesus, e o texto nos complementa dizendo, e em todos eles havia uma abundante graça. Ou seja, a graça de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus abundava na vida daqueles irmãos, daquela liderança. Aqueles apóstolos eram homens cheios da graça de Deus, cheios do poder de Deus, eles abundavam no Espírito. E com ousadia, com graça, eles ministravam no coração da igreja, ministravam no povo, porque era abundante a graça de Deus na vida dos apóstolos. O verso 34, não havia, pois, entre eles, no caso, entre a igreja, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, no caso no plural, quem possuía mais de uma herdade, de uma herança, casas, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido e depositava aos pés dos apóstolos. Então é muito interessante que mostra aqui que não havia necessitado entre eles, porque cada um ajudava o seu irmão. Aqueles que tinham muitas propriedades ou aqueles que tinham propriedades, ele as vendendo, trazia o preço aos pés dos apóstolos, para que houvesse ali uma divisão, para que houvesse ali a manutenção, o sustento, para que fossem cuidados dos pobres e dos necessitados. E essa é uma prática muito difícil na atualidade, quando nós percebemos que os homens têm se tornado amantes de si mesmos. Infelizmente, muitos daqueles que têm vindo para a igreja só têm pensado em si mesmo. Não que a Bíblia está ensinando que você deva vender o seu carro, vender a sua casa, não é isso. Mas muitas das vezes está acumulando bens, acumulando dinheiro, ou quem sabe, comprando casas e mais casas, carros e mais carros. E muitas das vezes o irmão ao seu lado, passando necessidade,
passando dificuldade. Esse não é o modelo de igreja. Não é o modelo da igreja que Cristo quer, não é o modelo da igreja que expressa ser verdadeiramente corpo de Cristo. Porque se nós somos membros uns dos outros, nós temos em comum a cabeça que é Cristo, nós pertencemos ao mesmo corpo, nós temos que ter tudo em comum. Se o meu irmão sofre, eu também devo sofrer. Se meu irmão se alegra, eu também devo me alegrar com ele. Então é interessante que o texto coloca exatamente que não havia necessidade alguma entre eles, porque eles se doavam, eles se ajudavam e eles viviam como um só homem, um só corpo, uma só alma e um só coração. Aí o texto diz que eles vendiam, depositavam o dinheiro aos pés dos apóstolos e repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então um procurava suprir a necessidade do outro. Isso é muito interessante porque quando nós como cristãos que vivemos na comunidade, que vivemos em comunhão, ou devemos viver em comunhão, nós temos que entender, nós temos que pensar, nós temos que refletir que enquanto a minha mesa tem o pão com abundância, enquanto na minha despensa há os víveres, será como está passando o meu irmão que está do meu lado, o meu irmão que está distante, enquanto eu tenho uma cama para dormir, cobertores para me aquecer no frio, uma casa, um teto, alimento constante na mesa e às vezes até desperdiçando, eu deveria parar para pensar, para refletir naquele meu irmão, enquanto talvez estejam necessitando do pão de cada dia. Então, o coração da igreja, a Bíblia diz que os homens, os irmãos, viviam e um só era o coração do povo. Todos tinham tudo em comum e eles viviam para glorificar a Deus, procuravam se inteirar, procuravam compreender, entender, procurava conhecer a necessidade um do outro para que todos fossem socorridos, porque eles exerciam a misericórdia. Eles exerciam a mordomia nos dons de misericórdia, que é exatamente o cuidar do necessitado, cuidar de cada um nas suas necessidades. Aí Lucas, no capítulo 10, no verso 30, 36 e 37, nós temos aí então a sequência da leitura bíblica em classe. Aí Lucas 10, 30 nos diz: e respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. Esse é um episódio muito interessante que nos mostra aqui um homem que descia de Jerusalém. Certamente ele descia da adoração, ele tinha ido para Jerusalém para adorar o Senhor e agora ele descia de Jerusalém para Jericó. E esse homem, por certo, era, quem sabe, não era um judeu, era um samaritano, ou era alguém necessitado, mas o certo é que esse homem descia de Jerusalém para Jericó. Poderia ser também um judeu, por que não? Mas o que nos interessa aqui na lição, que é muito interessante observar, é que ele descia de Jerusalém. Ele vinha da adoração. E de repente aqui o texto diz que esse homem descendo de Jerusalém, ele cai na mão dos salteadores. Imaginemos que fosse um judeu que vinha da adoração. Ele cai na mão dos salteadores e ele foi despojado dos seus bens. E ele agora estava espancado ali à beira do caminho. Depois de terem roubado aquele homem, o deixaram ali semi-morto à beira do caminho. E é interessante que aqui a lição não apresenta, mas a Bíblia diz que desceram por aquele caminho um levita, um sacerdote e ali um samaritano. E é muito interessante nós observarmos por quê? Porque dois chefes religiosos, dois judeus, um levita, um sacerdote desceram e não ajudou o seu irmão. O levita, ele passou, não que se envolveu, o sacerdote também, muito menos, mas apenas um samaritano, ele parou para ajudar aquele homem, que certamente, pelo contexto, dá para entender que era um judeu. Mas os seus irmãos levitas e sacerdotes não parou para ajudá-lo, mas apenas ali um samaritano, alguém rejeitado pelo judeu, alguém desprezado pelo judeu. É esse alguém que para ajudar aquele homem. E aí Jesus então pergunta para aqueles com os quais ele predicava, com os quais ele debatia: qual, pois, desses três te parece que foi o próximo
daquele que caiu nas mãos dos salteadores, o levita, o sacerdote ou o samaritano. E o verso 37, ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faz da mesma maneira. Então nós vimos aqui que o próximo daquele homem que havia sido sofrido aquela emboscada, o próximo foi exatamente aquele samaritano, foi aquele que usou de misericórdia para com ele. Então nós temos a oportunidade, temos o dever de usar de misericórdia para com aqueles que nos cercam, porque quem é o próximo, quem é o meu próximo? Aqui quando alguém fez essa pergunta para Jesus, Jesus então contou essa parábola do bom samaritano. Então o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores foi exatamente aquele samaritano, foi aquele que passou por ali, foi aquele que usou de misericórdia para com ele. Então você, o próximo, o seu próximo, todos aqueles que Deus colocar no seu caminho, seja seus familiares ou não. Se Deus ele te dá a oportunidade de poder usar de misericórdia com alguém, é esse alguém que é o teu próximo. Não fique imaginando, não, eu devo procurar o meu próximo, quando aparecer quem é o meu próximo, nada desses questionamentos. Qualquer pessoa, seja ela da família ou não, qualquer pessoa que Deus colocar no teu caminho, esse é o teu próximo. Essa é a oportunidade que você tem para exercer a misericórdia, para ser um bom samaritano, para ser o próximo daquele que necessita. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aí a introdução da lição nos apresenta. Nessa lição veremos que Deus requer de seus filhos obras de misericórdia como fruto do amor. Os servos de Deus, portanto, devem expressar a virtude da misericórdia divina. Esse sentimento é o que deve dominar o coração dos cristãos. Misericordioso e piedoso, qual o sentimento? Este sentimento expresso nesse versículo aqui, do Salmo 103, verso 8, quando diz, misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Então esse sentimento deve sair do nosso coração de que nós servimos a um Deus que é misericordioso. Se nós estamos aqui, é por causa da sua misericórdia. Esse sentimento não pode sair do nosso coração. É a misericórdia de Deus, é a piedade de Deus, é a benignidade de Deus, é a longanimidade de Deus para conosco, que nos sustenta, que faz com que nós estejamos de pé. E esse sentimento, ele deve prevalecer no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aí o primeiro tópico da lição nos apresenta significado de misericórdia, definição. A palavra misericórdia vem do latim misericórdia e significa compaixão suscitada pela miséria alheia. Então o que é misericórdia? É compaixão pela miséria do outro. Até quem diz que o termo misericórdia a primeira parte, miséria, que seria referente à misericórdia, seria o coração. Então o que seria, colocando assim de uma maneira informal, a misericórdia, colocar o coração na miséria do outro, miséria e córdia, colocar o coração na miséria do outro. Mas no sentido aqui didático, esse termo vem do latim misericórdia, que significa compaixão suscitada. Essa compaixão suscitada pelo quê? Pela miséria do outro. Esse é o sentido da misericórdia. É exatamente a misericórdia, é a indulgência, é a graça, é o perdão. Então esses são termos, definições para a expressão misericórdia. No Antigo Testamento o termo está presente em textos como aí Salmo 23, verso 6. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Muito interessante, o salmista ele tinha consciência disso, que ele não poderia viver sem a misericórdia de Deus. E ele, confiante dessa misericórdia, do Deus misericordioso, ele dizia que certamente a bondade e a misericórdia do Senhor o acompanharia todos os dias da sua vida. E sendo assim, ele poderia habitar na casa do Senhor por longos dias. Ele poderia habitar na casa do Senhor. Algumas versões falam para sempre. Ele poderia estar para sempre na presença de Deus, mesmo depois de deixar o corpo físico. Ele poderia entrar para habitar nas mansões celestiais, no tabernáculo eterno, diante de Deus para sempre, exatamente por causa da misericórdia de Deus. Você nunca deve esquecer nisso.
Toda vez que você pensar que é alguma coisa, que você achar que você tem direito, pense na misericórdia de Deus. Eu tenho para mim que se todo cristão, se todo homem, ele tivesse consciência e ele não perdesse de vista o que é a misericórdia de Deus, ele seria mais humilde, ele seria mais dependente de Deus, ele ajudaria mais o próximo, ele teria um olhar diferente para o outro. Quantas das vezes nós olhamos para o outro, para aquele que nos ofende, e nós perdemos a paciência? Quantas das vezes nós não olhamos para as pessoas com olhar de misericórdia? E é interessante que há uma música de Fernanda Brum que diz que só sabe o valor, o preço do perdão, aquele que foi alvo do perdão. Então, só quem conhece, né, a grandeza do perdão que recebeu, entrega tudo a Deus, todo o tesouro seu para agradar a Deus. Somente quem reconhece que está vivendo, está respirando, você está marchando por causa da misericórdia de Deus. Só pessoas que têm essa consciência plena não negará a misericórdia, não negará o dom, a administração da misericórdia para com os necessitados. Então pense nisso, pense o quanto a misericórdia de Deus tem sido estendida sobre sua vida, sobre o seu dia a dia, sobre a sua família, o seu trabalho, a sua saúde, o seu ministério. E você será mais grato a Deus pelos seus atos de misericórdia. Louvado seja Deus. Então essa era a certeza que o salmista diz, que o salmista tinha, que a bondade e a misericórdia o seguiriam todos os dias da sua vida e ele poderia habitar na casa do Senhor para sempre. Aí o subtópico 2, misericórdia, ouvimos o termo, a definição de misericórdia, que significa compaixão suscitada pela miséria alheia. E agora misericordioso é aquele que pratica a misericórdia. A palavra misericordioso é no grego tem o sentido de entranhas de misericórdia ou de bondade. A expressão indica o sentimento que vem do íntimo, que é ser misericordioso, desenvolver um sentimento do íntimo, esse sentimento, essa prática, essa execução da misericórdia, um sentimento que vem das entranhas, que vem do coração, do mais profundo do nosso ser. Ela mostra, esse sentimento de misericórdia, mostra que servimos a um Deus de misericórdia, de longanimidade e benignidade. Essas são as qualidades morais de Deus. A bondade, a benignidade, a misericórdia são qualidades morais de Deus e quem se identifica com Ele por meio do Espírito Santo deve manifestar tais qualidades morais. Então a misericórdia, a benignidade, a bondade são qualidades, são atributos inerentes a Deus, são atributos compartilháveis que Deus quer que todos aqueles que aproximam dele também possam desenvolver em sua vida, uma vez que Deus ministra essas virtudes morais na vida dos seus servos, daqueles que se aproximam dele. Aí o tópico 2 da lição, a mordomia da misericórdia cristã. A misericórdia é como o amor, pois ela só tem valor se for praticada. Muito interessante. Para que serve o amor se não há a sua prática? É como Tiago diz, que a fé sem as obras para nada serve. O amor que não é posto em prática não é amor. O amor ele tem que se materializar por meio de obras de caridade, por meio de manifestações que atinjam o outro, a Deus. É necessário que o amor ele seja materializado, ele seja expresso. Então aqui o texto, o comentarista, ele faz uma citação bastante interessante, quando ele coloca que a misericórdia é como o amor, só tem valor na prática. O amor ele só é amor para ser sentido, a misericórdia só tem valor se ela for executada. Então as obras de misericórdia estão inseridas no contexto das boas obras inerentes à vida de todos os salvos em Cristo Jesus, ou seja, de todo homem que teme a Deus, ele tem que exercer necessariamente essas obras de amor, de misericórdia, que são as boas obras que devem acompanhar todos aqueles que temem ao Senhor. Aí o primeiro subtópico desse ponto nos apresenta obras de misericórdia na prática. Na parábola do bom samaritano que nós vimos, Jesus respondeu a um doutor da lei acerca da vida eterna. Ele diz que diante de um homem assaltado, caído à beira do caminho, 3 personagens se destacaram, como nós já vimos. Primeiro o sacerdote, que vendo o homem caído, passou de largo. Depois um levita, que ignorou aquele homem enfermo, aquele homem moribundo necessitado, e por fim o samaritano, que cuidou daquele homem, que usou de
de misericórdia, que foi o próximo daquele homem. Veja a pergunta de Jesus ao doutor da lei. Qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Quem foi o próximo do homem ferido? Quem foi o próximo daquele homem que estava prestes a morrer? E aí o doutor da lei, como nós já vimos, respondeu o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira, ou seja, seja o próximo do necessitado. Nosso Senhor mostrou que a misericórdia não deve ser apenas um sentimento. Não, eu tenho compaixão por alguém. Sim, se você tem compaixão, esse sentimento de misericórdia, de amor, eu tenho compaixão. Mas e você não move uma palha, você não se move, você não se rebaixa, você não aproxima, você não se envolve. Isso é um mero sentimento, isso para Deus não tem valor nenhum. Deus, ao ver o homem na situação de pecado, o homem pecou contra Deus, Deus não apenas teve pena do homem, Deus ele se moveu, Deus ele deu um passo, exatamente porque aquele que carece de misericórdia, ele não tem condição, ele precisa de outra que se mova ao seu encontro. Então Deus, quando o homem pecou, Deus deu um passo, Deus idealizou, Deus realizou, não apenas idealizou, mas Deus realizou o seu plano de salvação. Ele foi à procura do homem e ofereceu e oferece a redenção para o homem. Deus, ele é exatamente como um próximo, ele se aproxima do necessitado. Então não basta ter um sentimento, mas a misericórdia não é para ser apenas um sentimento, mas uma ação diretiva. Como o Senhor disse, vai e faz da mesma maneira, louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 2, os cristãos, ou melhor, somos criados para as boas obras. O apóstolo Paulo ensinou aos crentes em Éfeso que a salvação não vem pelas obras, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e por isso não vem de vós, é dom de Deus, porque somos criados em Deus, em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Muito interessante, porque o texto não diz que nós somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos pela graça de Deus. Mas é interessante que o texto nos apresenta que nós somos criados para as boas obras, para que andássemos nela, para que manifestássemos o amor de Deus na prática. Salvação é pela graça, sim, mas essa graça ela deve se manifestar na nossa vida, nos levando a praticar obras de justiça, obras de misericórdia, que venham manifestar a graça de Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Isso é muito interessante. Assim devemos praticar as boas obras, porque somos salvos e fomos alcançados pela graça de Deus. Os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Tito, capítulo 3, verso 8. Então é interessante que nós devemos praticar as boas obras, não para sermos salvos, mas porque somos salvos. É necessário que o cristão entenda que você pratica obras não para alcançar a salvação, mas você que se diz salvo, você deve manifestar, você deve tornar público essa sua salvação através das suas atitudes, através das suas obras, através da sua fé. Tem que ser uma fé operante. Você não pode ficar apenas no discurso. É necessário que o mundo perceba a fé que há em ti, perceba a salvação que foi operada em ti, através das suas obras, através de obras de justiça, de obras de misericórdia. Aqui é interessante que o comentarista ele coloca que dentre as obras podemos listar algumas obras de misericórdia. A primeira, na área das necessidades humanas. Quem faz obras de misericórdia em prol dos carentes, necessitados, vulneráveis sociais, está fazendo ao próprio Cristo. A Bíblia diz que aquele que dá um copo de água fria para um dos pequeninos está fazendo ao próprio Cristo. Então, como é que eu demonstro meu amor a Cristo? Amando o próximo, amando aqueles que Deus coloca no meu caminho. Pois assim as Escrituras afirmam, e respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Mateus 25, verso 40. Louvado seja o nome de Jesus. Também eu pratico obra de misericórdia na área das necessidades espirituais. As necessidades espirituais do homem são tão urgentes que Deus enviou seu Filho para salvá-lo de sua miséria. Esse ato nos lembra quando o profeta Jonas entristeceu-se por causa da compaixão de Deus pelo povo de Nínive.
Em certo momento da história, você certamente já ouviu dizer, Deus haveria de destruir uma cidade e Deus enviou o profeta Jonatas para profetizar aquela cidade, a destruição que viria. Ele profetizou e ficou aguardando que Deus destruísse aquela cidade. Mas Deus usou de misericórdia e Jonas ficou triste, porque Deus havia usado de misericórdia para aquela cidade, com aquele povo. Mas Deus repreende Jonas da sua atitude, mostrando exatamente que Deus é um Deus que tem misericórdia do homem que está no pecado, espiritualmente condenado. E Deus então exerceu a misericórdia sobre o povo de Nínive e deu uma lição para o profeta. Eis, porém, o que o Senhor lhes respondeu. Lhe respondeu a quem? Ao profeta Jonas. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, aqui falando apenas homens, aqui não fala nem das crianças, que apenas 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Então Deus aqui fala que ele usou de misericórdia para aquela cidade onde havia ali 120 mil homens. Pode ser homem no sentido real ou homens no sentido genérico, mas ainda de crianças e animais. Deus usou de misericórdia para com aquele povo, e ele agora estava repreendendo o profeta Jonas. Isso prova, conforme as palavras de Tiago, que a misericórdia triunfa sobre o juízo. O juízo era certo, o juízo estava por vir contra Nínive, mas a misericórdia de Deus, ela triunfou sobre o juízo. Deus é um Deus misericordioso. Ele mesmo diz na sua palavra que quando ele disser ao homem que ele vai morrer, mas o homem se arrepender, que ele também se arrepende e não traz o mal que havia predito. Então Deus, ele é um Deus misericordioso. Então a misericórdia, na área das necessidades espirituais, nós devemos também manifestar. Nós devemos demonstrar amor pelo homem perdido no pecado, assim como Deus demonstrou pela humanidade. Na área da evangelização e das missões, as Escrituras Sagradas mostram que a obra da evangelização e missões é central no Evangelho. Não dizei vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vedes as terras, que já estão brancas para a ceifa. João 4:35, louvado seja Deus. É muito clara a necessidade espiritual do mundo. Infelizmente, o investimento na obra missionária ainda é muito pequeno. De um modo geral, gastamos mais com outros empreendimentos e objetos pessoais do que investimos em missões e na evangelização das almas perdidas. Muito interessante, o que nós devemos demonstrar a mordomia da misericórdia, exatamente também na área da evangelização das missões. Ter compaixão daqueles que estão sendo levados para o inferno, daqueles que estão perdidos, sem Deus, sem paz e sem salvação, esperando uma palavra da nossa boca, esperando a nossa ajuda, que também tenhamos misericórdia dessas pessoas. A misericórdia também ela pode ser aplicada, e aqui é interessante nós observarmos que esse subtópico aqui do tópico 2 nos apresenta a falta de misericórdia pelos pecadores. Deus teve misericórdia por todos, e aqui nos traz a exortação sobre a falta de misericórdia pelos pecadores. Há uma negligência flagrante por parte de muitas igrejas na pregação do Evangelho. Isso é falta de misericórdia. A Bíblia mostra que Deus amou ao mundo e não a um grupo seleto e privilegiado. Ele quer salvar a todos em Jesus Cristo. O nosso Deus é amor, é longânimo, é misericordioso. Ele não tem prazer na morte do ímpio. A ordem do Senhor Jesus é muito clara: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Muito interessante. Sabemos que, infelizmente, muitas das vezes nós somos seletivos, nós queremos falar do amor de Cristo para aquelas pessoas que são menos problemáticas. Nós selecionamos os públicos e muitas das vezes nós pecamos nesse sentido. Porque a Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira, Deus amou a todos os homens, a todas as pessoas, todos são alvos do amor de Deus, todos carecem da salvação. O Evangelho, a salvação, a misericórdia, a graça de Deus é para todos. E como igreja nós não podemos pecar nesse sentido.
Nós devemos nos mover, nós devemos abrir a porta do reino dos céus para todos os necessitados, todos os filhos de Deus, todos aqueles que precisam ser alcançados, comprados com o sacrifício eterno de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. E o último tópico da lição nos apresenta cuidados na prática das boas obras. Primeiro subtópico: as boas obras devem glorificar a Deus. Tudo que nós fizermos, de fato, tem que ser não para a glória, não para sermos vistos pelos homens, mas deve ser para engrandecimento do nome do Senhor. No Sermão do Monte, Jesus disse: assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a quem? Glorifique o vosso Pai que está nos céus. É Deus quem deve ser glorificado. Por isso, as obras de misericórdia devem ser feitas com humildade, sem a busca da glória própria, por quem as pratica. Assim o Senhor ensinou como devemos ajudar o necessitado. Quando, pois, derdes esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Muito interessante. Aquilo que você faz para Deus, você deve fazer para Deus mesmo. Você deve fazer não a fim de ser visto pelos homens, não a fim de ser glorificado pelo homem, mas a fim de que Deus seja glorificado através da sua atitude, para que aqueles que foram ajudados, eles possam glorificar a Deus por ter te usado como canal de bênção em suas vidas. Então nós não podemos jamais querer usurpar, querer tomar a glória de Deus, ou querer fazer obras aí assistencialistas, ou querer fazer obras para que os homens vejam que nós somos bons, que nós somos diferentes, que nós merecemos o elogio. Não é para nós aparecer, que nós possamos nos diminuir e que Deus venha aparecer na nossa vida através das nossas atitudes que glorifiquem o seu nome. Louvado seja o seu nome para sempre. Portanto, as boas obras elas devem glorificar a Deus e não ao homem. Segundo subtópico, as obras de misericórdia são obras de amor. É o amor que deve te motivar a realizar as obras de misericórdia. Elas são parte da prática do amor cristão, que, segundo Jesus, deve ser estendido até mesmo ao inimigo. A Bíblia nos ensina a amar até os nossos inimigos, aí no Evangelho de Mateus 5, verso 44. Nesse sentido, o apóstolo expressa esse ensino. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Ou seja, o seu inimigo, ele se verá desarmado, ele verá o quanto o amor prevaleceu sobre a sua injustiça. Quando você, no caso, amar o seu inimigo, você cuidar do seu inimigo, a ideia do amontoar brasa sobre a sua cabeça ele terá a sua consciência, mostrando o quão miserável ele era, o quanto indigno ele era, mas foi alvo da misericórdia, do amor, do cuidado, do perdão, da ajuda. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Portanto, essa é uma ordenança bíblica. Somente com a graça de Deus e na força do Espírito Santo, o cristão pode cumprir o mandamento de amar os inimigos. Você só pode amar o inimigo se o amor de Deus já estiver derramado no teu coração. Na verdade, nós amamos as pessoas, porque Deus nos amou primeiro. Nós praticamos as obras de misericórdia, porque primeiro nós somos alvos da misericórdia de Deus. É o amor de Deus que nos constrange, é o amor de Deus que nos leva a amar não só apenas os nossos amigos, mas até mesmo os nossos inimigos. E o último subtópico nos apresenta obras de quem é salvo. Tiago diz que as obras dos salvos devem ser a expressão da fé, a qual sem elas de nada há proveito. Então, segundo Tiago, segundo a palavra de Deus, as nossas obras devem ser a expressão da nossa fé, porque sem a fé ninguém verá Deus, e uma fé que não manifesta frutos não é fé. Isso é algo morto, é algo que não tem valor. A fé sem obras, ela é morta. Então é muito interessante nós observarmos isso. E ele exemplifica esse ensino, no caso de Tiago, referindo-se ao caso de um irmão ou de irmãs carentes, sendo despedido de mãos vazias. Ou seja, de nada adiantará
Alguém chegar até você e você dizer, vai em paz, que Deus será contigo, que Deus te abençoe, isso não tem proveito nenhum se você não ajudar o necessitado. Se você tem condição de ajudar, mesmo que seja dentro do pouco do que você tem. Mas não é dizer apenas palavras, é manifestar atitudes, atos de misericórdia, atos que comprovem a fé, que comprovem o seu amor. Então isso é muito interessante quando o Tiago ele nos ensina em relação a isso. Então, disser apenas ao irmão que ele vai em paz, entendeu? E despedir o irmão vazio, isso não é abençoar, isso não é uma prática de fé. Nesse caso, nenhum proveito se materializa. E aí Tiago conclui, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então a fé que não for operante, que não demonstrar frutos, ela é morta em si mesma. Então, segundo Tiago, as boas obras é o testemunho da fé perante os homens. Eu vou testemunhar da minha fé exatamente na prática das boas obras, nos atos de misericórdia. E a conclusão da lição nos apresenta: não somos salvos pelas boas obras, mas as praticamos porque somos salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos testemunhar nossa fé ao mundo por meio das boas obras. Logo devemos realizar as obras de misericórdia no âmbito material e espiritual, em todos os âmbitos da nossa vida. O nosso Deus amou o ser humano por inteiro. Este tem necessidades no corpo e na alma. As obras de misericórdia são testemunho bíblico da nossa fé. Deus amou o homem de forma completa, Deus cuidou do homem, Deus cuida, Deus continua cuidando, buscando o homem. Nós, enquanto igreja de Cristo, nós temos a responsabilidade de amar o homem como um todo. Temos essa consciência que o homem ele é composto de espírito, alma e corpo. O homem é um ser social, o homem tem uma alma, o homem tem necessidades diversas. E nós devemos demonstrar o nosso amor, demonstrar a nossa paixão pelas almas. Devemos demonstrar atos de misericórdia na prática do nosso amor cristão, na prática de uma vida cristã operante, uma vida que venha fazer a diferença no meio no qual estamos inseridos. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando ao teu coração. Oreis por nós para que nós possamos permanecer diante da presença de Deus. Um grande abraço, a paz do Senhor e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.